palavra do Senhor que está em 1 Samuel 2:12 diz assim: Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conhecia o Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, onde na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali em Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida mais crua. E dizendo-lhe o homem: Queima-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora dará, caso contrário, por força o tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, todo Israel, e de como se deitava com as mulheres em bando, se ajuntava à porta da tenda da congregação. Disse-lhe: Por que fazes tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filho meus, por que não é boa esta fama que ouço? Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecamos, homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e tornava agradável, tanto para com o Senhor, como também para os homens. Amém? O 4:18. 4:18. Amém? E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, do lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho, pesado, tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido morrera, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreveio. E o tempo em que ia morrendo, disse-lhe às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino de Icabo, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Amém, amados? Uma palavra, aleluia, é bem clara, né? Aleluia, bem clara, que o Senhor, ele vem falar conosco, né? Eli era um homem que ele era sacerdote da tribo de Levi, e o Senhor tinha chamado Eli para sacerdote. E quando era um sacerdote, o sacerdote ensinava seus filhos também a fazer a profissão. E ele, já sendo velho, quem estava fazendo agora as ofertas no altar era seus filhos. E seus filhos, eles não guardaram tudo aquilo que o pai ensinou a seu filho, né? E é nós, irmãos, a gente fala que a salvação é o quê? A salvação, ela é individual.
Marido não leva mulher, mulher não leva marido, filho, nós não levamos nada. Era bom se nós pudéssemos levar nossos filhos. Ou vice-versa, a mulher levar o marido, ou o marido levar a esposa. Mas não, cada um, aleluia, ele tem de Deus, quando ele vem nesta terra, ele tem algo para fazer. E tudo que nós devemos fazer bem para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos bem, é para Deus, irmão. Se você é um bom esposo, você é um bom esposo para Deus. Se você é uma boa esposa, você é uma boa esposa para Deus. Se você é um bom filho, você é um bom filho para Deus. E se os pais são bons pais, eles são para Deus, aleluia. Porque tudo é para Ele, tudo volta para Ele. E os filhos de Eli, eles não entenderam isso, aleluia. Apesar de estar aqui, nós podíamos dizer que eles estavam na igreja. Eles estavam na igreja lá, eles estavam trabalhando, eles estavam lá levando as ofertas, aleluia. Mas o que eles faziam? Eles transgrediam tudo, a gordura precisava ser queimada, eles não queriam que a gordura fosse queimada, eles, aleluia, eles pegavam o que não era para eles pegarem, eles faziam coisas terríveis, eles vendiam, sabe? Eles vendiam lá todas as coisas, eles estavam corrompendo o povo de uma forma terrível, meu amado. Por isso que você guiar alguém é muito difícil. Um pai educar um filho, a mãe educar um filho, é difícil, é uma tarefa difícil para os pais. Os pais têm que ter bom siso, os pais, aleluia, têm que temer a Deus para educar seus filhos. Porque se não temer a Deus, aleluia, eles vão o quê? Eles vão andar de qualquer maneira. E os pais vão aceitar eles andar de qualquer maneira. Ele ouvia isso. Ele não ouviu isso uma vez. O Senhor já tinha mandado profetas falar com Eli, Já tinha mandado, o Senhor já tinha rejeitado. Mas Eli, ele continuou lá nas mesmas coisas dele, aleluia, ele não ligou, O Senhor manda a profecia sobre Eli, diz, no 27, diz assim, e veio um homem de Deus a Eli, quer dizer, Deus, amado, ele não faz nada sem antes nos avisar, nada acontece sem Deus nos avisar. Às vezes nós é que não damos atenção a um sonho, a algo que sobe no nosso coração, algo que vem na nossa mente, mas o Espírito Santo, ele está sempre com alerta ligado, aleluia, para quê? Para nos desviar, aleluia, das coisas más. E esse homem disse assim para ele, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. As pessoas pensam que Deus, ele faz as coisas para nós e esquece. O Senhor não esquece. O Senhor veio lembrar Eli, que quando Eli estava no Egito, o Senhor escolheu ele, aleluia, o Senhor deu as ofertas para a casa de Eli, quer dizer, o Senhor sustentou Eli com abastança, ele, a família dele, e ele, o que ele deixou de servir o Senhor, ele deixou de observar as coisas de Deus, sabe, irmãos, às vezes a gente vai ficando crente velho, e crente velho, irmão, é um problema, aleluia, por isso que a gente tem que voltar ao primeiro amor todo dia a gente tem que olhar para a cruz, olhar aquele sangue, sentir, meu amado, a dor que Jesus sentiu, sabe, a gente, Jesus já venceu, a gente tem essa mania, tem essa mania, quer ver? Chega a época da Semana Santa, a gente nem lembra, com tristeza, a gente sabe que Jesus já ressuscitou e a gente fica no ressuscitou, mas a gente esquece que para ele ressuscitar, o preço foi muito caro e para nós estarmos hoje livres, aleluia, o preço que foi pago foi preço de sangue e sangue inocente.
Então nós temos que parar todo dia e olhar para a cruz e ver qual preço, meu amado, você foi comprado. Você não foi comprado por um preço simbólico, você foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. Aleluia! Era o único que podia resgatar a minha e a tua vida. E nós não podemos esquecer disso nesses tempos que estamos vivendo, irmão. Nós estamos vivendo um tempo difícil e tempos mais difíceis virão. Tempos mais difíceis, aonde o diabo, o inimigo da nossa alma, ele quer mexer com a nossa fé. Ele quer mexer, meu amado. Ele quer levar eu e você para o mundo. Não é só você que está sentado, é eu também. E hoje, quando eu li essa palavra, eu fiquei muito temerosa. Foi como se dentro de mim o meu corpo tivesse rasgado, sabe? Eu tivesse toda dilacerada por dentro. Eu estava dilacerada por dentro. E eu pedi, Senhor, tira isso de mim, sabe? Por quê, meu amado? Nós devemos temer quando lê a palavra de Deus. Um homem que estava na casa de Deus, um sacerdote que foi escolhido, aleluia, que ensinou seus filhos, que o Senhor alimentou, que o Senhor abençoou ele, aleluia. O que ele fez? Aleluia, ele deixou de lado, ele esqueceu, aleluia, a boa palavra do Senhor. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvir a minha voz, atentamente, meu amado, aleluia, todas as bênçãos estarão sobre vós. Quando uma bênção não está sobre nós, nós temos que buscar Deus. Deus, onde eu abri uma brecha na minha vida? Aonde, Senhor? Eu preciso fechar. Eu preciso, como machado frutuou, aleluia, que Eliseu, ele fez o machado frutuar. Que o Senhor faça frutuar aquilo que eu deixei de abertura na minha vida, para que eu possa fechar, Senhor. Estende a tua misericórdia, meu Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus com temor, meu amado. Com temor. Nos alegrar, aleluia, nela. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas tem que ter temor. Sabe, quando eu oro Isaías, eu tenho vontade de chorar. Toda vez que eu começo a ler Isaías, porque o Senhor fala assim: olha, vocês estavam nus, vocês estavam desprezados no Egito, eu peguei vocês, eu vesti vocês, eu dei joia para vocês, eu fiz tudo, e vocês esqueceram de mim. Nem o boi esquece, aleluia, da manjedoura, mas vocês esqueceram de mim. Sabe, irmãos, é duro quando um pai fala isso, quando um pai senta com o filho e fala: filho, eu fiz tudo para você, eu te coloquei na escola, meu filho. Ó, meu filho, papai trabalhava, né? E trabalhava muito, saía de manhã cedo, voltava tarde da noite, nem via você dormindo. E olha, filho, o que você está fazendo agora, filho? Você está andando com mais companhia, você pegou um caminho errado, meu filho. Você desprezou a minha palavra, você me desonrou. É isso que Deus faz com a gente, irmão. É isso que Deus faz com a gente. Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele é justiça também. E nós não podemos esquecer disso. A gente vem aqui, irmão, para se fortalecer na fé, para não cair lá fora. Se nós falar que, irmão, Jesus é bom, vai te dar um carro, vai trocar teu carro, vai te dar uma casa, tudo vai ficar bem, vai multiplicar seu dinheiro, vai botar dinheiro na tua conta. Você sai daqui, meu amado, emocionado, sabe? E a hora que o diabo bater lá na tua porta e te fazer um convite, aleluia, você vai, porque você está emocionado. Você não pode estar emocionado na presença de Deus, você tem que estar quebrantado. Quebrantado, meu amor. Sabe? Eu ando por aí, tem visto tanto. É duro, meu amado. Que nem caráter para sair do altar eles têm. Espera ser revelado e alguém tirar. É bom, meu amado. E tem aqueles que tiram. Mas, infelizmente, tem muitos que não tiram. Cheio.
E as palavras são emotivas. Os louvores são emotivos. Louvores são, sabe? Louvores emotivos, meu amado, as pessoas ficam tudo alegres, depois vem uma mensagem de poder sobre a tua vida, aleluia, e você fica feliz. Deus é poder, meu amado. A palavra não é pastor que fala com você, é o próprio Deus que fala com você. Se atentamente você ouvir a minha voz, e você tiver o cuidado de fazer tudo aquilo que eu te falo, todas as bênçãos estarão sobre você. Você será bendito na tua casa, na fazenda, você será bendito na cidade, aleluia. Tudo que você botar a mão vai prosperar, aleluia. Que bênção maior do que essa, meu amado? Pois para nós obter essa bênção, nós temos que estar na torre de vigilância. Vigilância. E como nós vamos vigiar, se nós aqui só trouxer palavras, aleluia, de bênção, que Jesus multiplicou o pão, como nós já ouvimos, ele multiplicou e multiplica, meu amado. Eu ouvi um testemunho que, aleluia, eu e o pastor Paulo ontem, uma missionária estava falando que tinha só um pouquinho de sopa para dar ali na África, né? Na África, tinha mais irmão, mais de 500 crianças, e ela começou a orar para Deus multiplicar aquela sopa, e ela mandava botar água, porque ela ouviu a voz de Deus, aleluia, e ela pedia para botar água, o pessoal, isso vai ficar ralo demais, bota água, e quanto mais botava água, mais engrossava a sopa, e a comida deu para todo mundo. Ele é o mesmo, meu amado, ontem, hoje e eternamente. É maravilhoso nós achar que Jesus é o mesmo ontem, hoje, maravilhoso, para, aleluia, né? E eternamente para ressuscitar Lázaro, e um dia vai nos ressuscitar. É maravilhoso, aleluia. Nós, aleluia, nos alegrar no Senhor, porque Ele abre porta até onde não tem. Que Ele chama a existência o que não existe por causa de nós. É maravilhoso, aleluia. Mas nós temos que, aleluia, saber, meu amado, que nós temos que estar na posição, porque aquele que não está na posição, é muito duro isso, né? Aleluia. Quando fala aqui, aleluia, que Deus, aleluia, queria matar, né? Queria matar eles. Olha, o pecando o homem contra o homem, o juízo o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles infernizaram tanto a vida de Deus, eles perturbaram tanto, eles fizeram tanta porcaria, que o Senhor rejeitou, meu amado, rejeita, sabe? Tem uma hora que Deus rejeita. Quando a gente fala isso, um dia Deus me usou para falar isso. E as pessoas ficaram assim, a pessoa que ouviu ficou assim. Porque eu falei, Deus rejeitou e acabou. Deus rejeitou. Sabe, é duro, meu amado, é gostoso eu chegar perto do irmão e falar, ô irmão, né, Deus prepara uma mesa para você, vai vir bênção. Mas você chegar e falar, Deus rejeitou, sabe? Por quê, meu amado? Porque Deus vai vendo o que você vai fazendo. O que esses caras faziam? Esses caras estavam na prostituição, esses caras se prostituíam, esses caras faziam coisas terríveis. Né? Diz assim, ó, eu escolhi dentre as tribos, né? O Senhor tinha escolhido eles, aleluia, para alimentar eles, para dar o melhor para eles. Né? Por que pisaste o meu sacrifício? Olha Deus falando. E a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, honrarás os teus filhos mais do que a mim? Olha Deus falando, irmão. Né? Eu posso honrar a Rita mais do que a Deus? Eu posso. A Rita pode honrar os filhos dela mais do que a Deus? Eu posso honrar o pastor Paulo mais do que a Deus? Não posso. É duro, meu amado. São coisas que a gente ouve, a gente gosta de ouvir coisas suaves. Eu não queria falar isso não, mas hoje de manhã, quando eu acordei, Deus já me inquietou. Sabe por quê? Porque dia maus vem aí, amigo. Prepara o lombo. E prepara o lombo porque dias maus vem aí. Tá? Escape por sua alma. Não seja como Eli. Tá? Aí você pergunta, se Deus intentou matar, meu irmão, Deus não mata. Deus
Olha, Deus não mata, recolhe. A diferença é muito grande. O que o Senhor falou? Vão lá ver Lázaro, meu amigo, ele dorme. Ah, Senhor, se ele dorme, não precisamos ir. Mas aí, para que eles entendessem, porque eles não estavam, né? Como o pastor Celso falou que estava subindo, eles não estavam subindo com Jesus, eles estavam no nível raso. Aí o Senhor falou, Lázaro morreu, vamos lá. Né? Então, amados, às vezes a gente está aqui e não está se preocupando. Você está vendo que teu filho está indo para o inferno, teu marido está indo, teu irmão está indo. Sabe? Você não fica nem triste, não tem nem tristeza por isso. E acha que está orando muito. Há muitos anos a gente ora nessa igreja, de manhã. Quem vem? Pastora Amara, Nelly, eu. Né? Genário sempre está aí, agora ele não está porque ele está bem debilitado. E a Crispina, que também de vez em quando vem. Quarta-feira que tem leite também, vem a irmã Maria e o esposo dela. Só, meu amado. Vigília. O povo não vem orar na vigília não, para quê? Não precisa. Tem água encanada em casa, tem luz. Para quê? Bobeira, fica em casa. Irmão, se você não orar, você não vai vencer. Essa é a palavra de Deus. Hoje você vê que o pastor já veio falando. Orar e se cessar. Certo? E se você não orar, você não vai vencer. Porque o mal vai entrar na tua casa. Ele vai arrombar a tua porta, porque você não está vigiando. Ele vai arrombar, e quando ele arrombar, você vai deixar ele ficar lá. Você não vai fazer igual Eli. Meu filho, tadinho de você. Para onde eu vou mandar você? Para a rua? Não, fica aqui. Traz seus amiguinhos também. Fica aqui. Sabe, irmão? Dor na alma que eu estou pregando essa palavra hoje. Tá? Ele falou assim, ó, meus filhos, faz. Meus filhos não fez, meu amado. O filho não estava nem aí. Eu já tinha tentado matar eles, porque aquilo já vinha de muito tempo. As pessoas estavam reclamando com Eli não estava nem ligando. Às vezes o vizinho fala assim, seu filho está fazendo isso. Não, meu filho. Né? Tem mãe que o filho nunca faz nada. Filho é o santo. Sabe? Está falando filho, que eu estou ministrando de Eli para com seus filhos. Às vezes o marido é o santo. O marido é o Deus dele. O marido, meu amado, se o marido falar, cuspir, eu conheci um homem que ele cuspia no chão e falava com a mulher assim, você vai lá, minha mãe lavava roupa para ela. Ele falava assim, vai lá na casa da Dega. Antes desse cuspe secar aqui, você já tem que estar aqui. Ela ia levar a roupa lá na minha casa, a mamãe falava, entra, toma um café, senta um pouquinho, descansa. Não posso, ele cuspiu no chão. Sabe, ele era um marinheiro e ele era perturbado. E ela submetia a ele. Por quê, irmãos? Porque não conhecia Jesus. Porque Jesus é liberdade. Quando você vira e fala, em nome de Jesus, isso aí não é de Deus, eu não vou seguir isso aí, o homem cala. Sabe por quê? Porque fala Deus e o homem cala. Mas nós temos medo. Nós temos medo. Medo de prosseguir, medo de posição com Deus. E aí a gente vai deixando entrar tudo na casa da gente. A casa é de fulano também, então ele pode ouvir o que ele quer, ele pode ver o que ele quer. Porque é dele também, ele mora aqui, ele faz parte. Às vezes até ajuda um pouquinho, né? Dá um dinheirinho para a luz, para a água. Sabe, irmãos? Melhor comer chuchu, de manhã, de tarde, de noite, estar na presença de Deus. Do que comer caviar, meu amado, e estar fora de Deus. Então, ele não, sabe, ele deixou para lá. Pisou nas coisas de Deus. Para engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Quer dizer, a oferta não era nem dele, o povo de Israel levava a oferta para o Senhor e ele pegava tudo. É diferente de hoje, meu irmão? Quanta gente aí de avião, quantos ministérios aí de avião, quantos ministérios aí de carrão importado,
Quanta gente aí vivendo num mar de rosa com as ofertas do meu povo. Oferta do meu povo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão evitados. Você vê que Deus ele tinha proposto em dar para Eli servir o Senhor e a casa dele servir, né, eternamente. Mas o Senhor se arrependeu daquilo, meu amor. Se arrependeu. Por quê? Porque eles transgrediram as coisas de Deus. Porque o pai não deu um basta. Porque o pai não falou com eles, olha, vocês não estão aptos para ficar lá. E levantou outras pessoas para fazer a oferta. Mas deixou, sabe por quê? Às vezes a gente gosta de passar a mão, sabe? Às vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Melhor do que Deus, mas como ser melhor do que Deus se eu não tenho eternidade para dar para ninguém? Como, meu amado? Como eu ser melhor do que Deus, que eu não tenho ninguém? Os filhos que eu tenho foi Deus que deu. E você entrega nele de novo. Ó, Senhor, está nas tuas mãos. Não vou aceitar as coisas erradas e está nas tuas mãos. Sabe, irmãos? Às vezes Deus fala com a gente, não é hoje. Mas você está ouvindo essa palavra e está falando, que palavra é essa que a pastora está falando? É para amanhã, meu amado. A palavra é para amanhã. E quando você toma uma posição, Deus honra. Deus honra. Sabe? Quando você tem uma posição diante de Deus, que Deus é a tua primazia, Deus honra. Mas você tem medo. Medo de andar sobre as águas. Se eu andar sobre a palavra de Deus, eu posso me afundar, ficar sozinha. Nunca vai ficar sozinho, meu amado. Quem honrar a Deus. Nunca. Aquele que, aleluia, ele opta por Deus, sabe? Ele nunca vai ficar só. Porque Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Não é o seu marido, não é a sua mulher, não é ninguém. É o Senhor. Aleluia. Eis que vem dias, ele fala, em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Olha, irmão, tirou a descendência toda. Misericórdia. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houve de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para consumir os olhos e para entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, Ofni e Finéia. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Olha, irmãos, né? O Senhor avisou, o Senhor falou, aleluia, e ele não deu ouvido. E nós vemos que o sacerdote que o Senhor levanta é Samuel. E nós vemos, irmãos, que os filhos de Samuel também não foram fiéis. O povo não quis os filhos de Samuel para ministrar para eles. Por quê? Porque andou errado, né? O pai pode andar certo, mas se o filho andar errado, meu amado, você não pode aceitar o filho andando errado. Não é porque você anda certo, você vai dizer que seu filho vai andar certo. Você tem que orar muito, você tem que jejuar, você tem que pedir, é os preços pagos, aleluia. Mas Samuel também, os filhos dele, eles rejeitaram. Foi por isso que eles pediram um rei, falou que não queria os filhos dele não, para levar eles adiante. Por quê? Porque também, aleluia, eles transgrediam a lei do Senhor, a palavra de Deus, aleluia. E Deus assim fez, amado. Mas Deus avisou. Deus, aleluia, não levou os 2 filhos deles no mesmo dia, não, sem avisar. Levou no mesmo dia avisando. Ainda levou a nora junto, aleluia. E levou Eli, aleluia. Por quê? Porque transgrediram.
Transgrediram, meu amado. E às vezes a gente acha assim, tudo bem, agora nós estamos na graça. Nós estamos na graça, mas nós estamos lendo Atos. E quando nós lemos Atos lá, o que aconteceu? Com Ananias e Safira, morreu no templo. Morreu, amado. Né? Nós vamos vendo, aleluia, que a vida vai ensinando. Nós vamos conhecendo muitas pessoas que andavam na presença de Deus e que depois saíram da presença de Deus e morreram fora da presença de Deus. Eu conheci pastor, eu conheci jovens que morreram fora da presença de Deus. Sabe, irmãos? Deus não deixa ninguém enganado, não. Sabe? Uma menina, sabe? Às vezes a gente pensa que não, menina filha de pastor na igreja, beleza, ela, né? E ela um dia não tinha nada. De repente deu como é que é o nome daquele negócio? Epilepsia. Deu uma epilepsia uma vez. E aí fizeram tudo quanto é exame, não deu nada. Deu nada, passou. Estava fazendo medicina, entrando para medicina. E foram para a praia, uma turma de jovens. A turma de jovens foi para a praia. Chegou lá, ela deu a tal da epilepsia, e todos os exames mostraram que ela não tinha nada. E a menina morreu. A menina morreu, veio embora. E na beira do caixão. Beira do caixão, o namorado passando a mão nela. Minha mulher. Na frente de todo mundo. Ela era minha mulher. Nós só não casamos, mas ela era minha. Pegue-se o juízo, irmão. Morreu em fornicação. Os fornicários não vão entrar. É sério, irmãos. Se você não ouve essa palavra, você não se alerta. Talvez hoje você não queria nem estar aqui. Vou te falar, nem eu queria. Prefiro ler para mim e pegar para mim e, sabe? Até porque fica lá gravado, os outros podem ficar ouvindo. Quando não gravava era melhor de nós pregar só para nós. Sabe? Mas é sério, mas é bom mesmo que vai para a mídia, muita gente ouve. Está cheio de pastor em prostituição em cima do altar. Está cheio de levita, está cheio de instrumentista. Está cheio de tudo, meu amado. A casa do Senhor está uma bagunça e Deus não vai vir? Vai vir. Tem santo? Tem. Tem, porque 7.000 não dobraram o joelho. Tem gente que não dobrou o joelho para Baal. Tem gente que ainda se guarda. Tem gente que se purifica. Tem gente que fecha o olho, meu amado, quando a mulher passa e não fica olhando para as mulheres. Tá? Mas tem muitos que olham. E quando você olha, você está se prostituindo, porque Jesus disse, se tão somente no teu coração você desejar, você já se prostituiu. É sério, é mais sério do que a gente pensa, meu amado. Se o jovenzinho fica sonhando em fazer, já se prostituiu. Se fizer, fornicou. Sério. Mas se a gente não falar, como é que você vai temer? Eu quero que você saia daqui com muito temor. Eu quero que você bote o travesseiro, a cabeça no travesseiro e chore. Se Deus falou com você, eu quero que você se arrependa, porque a misericórdia de Deus está aqui, meu amado, para te levantar. Falou que o justo, ele cai 7 vezes, mas o Senhor levanta de todas as vezes. Nós não viemos aqui para ser condenado, nós viemos aqui, amado, aleluia, para ser salvo, para caminhar, sabe? É o Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha meus rins, vê se há alguma coisa errada em mim, e se houver, Senhor, me guia pelo caminho eterno. Tira de mim, Senhor, tira de mim, eu vou jejuar, Senhor, o Senhor vai tirar. Sabe, irmão? É o hino 33 da harpa, segura bem firme a minha mão, não larga não, Senhor, porque se o Senhor largar eu caio. Todos nós, irmão, essa palavra aqui é para todo mundo, todos nós, aleluia, podemos cair. Ninguém, aleluia, só quem não cai é quem já morreu. Quem já morreu não cai. Quem já subiu para a glória, esse subiu.
Quem morreu condenado já morreu, não pode levantar. Mas nós estamos aqui. Ainda que eu caia, eu posso me levantar. É Davi, amado. Davi estava com o coração duro. Davi planejou, ele pensou. Vou pegar aquela mulher, ela é bonita. Mas aquela mulher, falaram que tem Urias. Mas Urias está na guerra, Urias pode morrer na guerra. Se morrer, ela está livre. Né? Ela está livre, mas se ele morresse na guerra, pela vontade de Deus, Deus quisesse dar ela para ele. Mas ele planejou tudo. Todo mundo sabe a história de Davi. E Davi planejou tudo. Mas Davi estava com o coração duro. Ninguém foi falar com Davi. Deixou Davi passar o processo. O filho nasceu. O filho morreu. Depois, aleluia, vai ele lá. Vai Natan falar com Davi. Porque Davi estava com o coração quebrantado. Ele tinha jejuado. Ele estava quebrantado. E Natan chega lá e conta uma história para ele. E ele fica irado, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí eu te pergunto, Davi fica irado, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu te pergunto como fica o coração de Deus, irmão. Esses pais matando filho, matando mulher, matando namorada. Como fica o coração de Deus? Você pensa que Deus está passivo a isso, que Deus não está vendo? Deus está irado, meu amado. E Deus vai vir com a ira dele sobre a terra. Diz que o dia é terrível. É um dia que nunca aconteceu e nunca mais haverá, porque vai ser um dia terrível na história. Então Deus está irado, irmãos. Pensa que Deus não está? Não, Deus está lá. Deus é Deus, não coisa. Sim, meu amado. Sabe, Ele recebe nossos louvores com alegria. Ele fica feliz quando Ele olha para nós, sonda nosso coração, vê que nosso coração está ligado com Ele, a alegria no Senhor, aleluia. Mas quando Ele olha para a terra e vê todo o pecado que aí está, Deus está irado. Davi ficou irado, você acha que Deus não ficou irado? Então, amados, tempo de nós pensar, é tempo de nós conversar bastante, é tempo de nós lermos, né? Tempo de nós lermos. Nós vermos em Reis 2 também, 2 Reis, eu acho, né? O profeta vai lá, e o profeta chega lá, e o rei está lá, e o rei está lá fazendo incenso que não podia. E o rei profetiza contra o altar, e o rei pega a lepra. E o profeta ora, e o cara é curado. E os filhos estavam lá, né? Você vê que é sempre família. Os filhos estavam lá. Chegou em casa e falou, pai, o senhor não sabe. O profeta foi lá, o profeta profetizou contra o altar. Depois o rei ficou doente. Depois o profeta ministrou, ele ficou curado. Pai, o senhor não sabe. Ele virou e falou assim, olha, mas Deus tinha dado uma ordem ao profeta, você vai, você não come, não volta pelo mesmo caminho, vem embora. E aí esse profeta velho, né? Ele era velho. Por isso que eu falei que às vezes a gente vai ficando velho, meu amado, na casa de Deus. Não podemos ficar velho. Lê lá de novo e fala, não, Jesus, eu não quero ficar velho, não. Quero. E aí, que a gente se acostuma, meu amado. Pelo pouco que você faz, pelo altar que você tem muita bênção. Aí você acha que está tudo bem. Aí você acha que está tudo bem comigo, porque, está tudo bem. Meu dinheirinho, minha aposentadoria, recebo todo mês, está tudo em paz, compro minhas coisas, pago minhas coisas, está tudo bem. Vai acostumando com a bênção de Deus. E você confunde bênção com santidade. E aí o profeta velho falou, não, vai lá e chama ele. Porque o anjo do Senhor veio aqui e falou comigo que é para ele vir aqui comer na minha casa. E ele vai, irmão. Ele vai e acredita no profeta velho. Você vai acreditar em Deus, nessa palavra aqui, irmão? Ou no profeta que vem aqui e fala, está tudo bem com você, irmão, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro. Ou vem aqui e faz aquele show, né? Faz aquele show, aquele culto que todo mundo gosta. Culto de festividade, todo mundo gosta, é um show. Culto de festividade é show, meu amado. Os profetas, pastores que pregam em outra igreja, eles não estão guiando o rebanho. Eles estão trazendo, sabe o quê? Avivamento emocional.
Tá? Não é nem avivamento de cura, porque se fosse estava bom. Curar as colunas, os olhos de todo mundo, era maravilhoso. Mas não, vem trazer emocional. Por isso não trazemos muitas pessoas para pregar aqui. Que é isso que vem, irmão. Fala bênção, né? Você vai ter filho, você vai para isso, você vai para isso, você vai para aquilo. Fala tudo que alguém quer. Tá? Tudo, meu irmão. Profetizar bênçãos é maravilhoso. Deus manda a gente profetizar para nós, é a palavra de Deus. Senhor, me põe no teu caminho, Senhor, que eu ouça a tua palavra, que eu ande sobre a tua palavra, que eu ande sobre as águas, Senhor. E assim, meu Deus, aleluia, as bênçãos do Senhor estarão sobre mim. É isso que Deus manda profetizar, meu amado. Não adianta você com a vida toda torta profetizar carro, você pode até ganhar. Sabe por quê? Porque se o diabo não atrapalhar a gente, meu amado, a gente vai longe. Mas nós temos um adversário, o diabo, aleluia, e ele perturba. Ele perturba, meu amado. Você tem que orar muito, você tem que ter muita posição para o diabo não entrar na tua vida, para o diabo não entrar na tua brecha. Quem traz doença? O diabo. Quem traz carro quebrado? O diabo. Quem traz carro batido? O diabo. Tudo é o diabo, meu amado. Você pensa que é quem? Há duas forças que gera, tá? É Deus, dois espíritos. O Espírito Santo que nos ajuda e os demônios. Então Deus, ele tem seus anjos que acampam ao nosso redor, que nos livra, que nos guarda de todo o mal. Mas o diabo tem um monte, Satanás tem um monte de demôniozinho. Demônio que mexe no pé, demônio que mexe nas cadeiras, no joelho, demônio que mexe em tudo, irmão, para paralisar. Então, aquele homem vai e ele deixa de ouvir a voz de Deus e ouve a voz do profeta. Ouve a voz do profeta. E o que acontece com ele, meu amado? Ele sai dali e ele é comido de um leão. O leão come ele. O leão come ele, e os filhos falam. O profeta velho vai lá, pega ele, enterra ele. Sabe? Tinha Deus que tinha falado, irmãos, com o profeta velho. Ele não estava vigiando. Ele queria tanto conhecer o profeta, que ele inventou, deixou o demônio da mentira entrar nele e mentiu para o profeta, mentiu para o menino lá, o jovenzinho que foi levar a mensagem, sabe? E aí o moço, ele morreu. E às vezes nós, irmão, ouvemos dizer assim, lá naquela igreja tem um profeta que é não sei o quê, vamos para lá, vamos para lá. Sabe, irmão? Você ouve uma profecia que não é de Deus. Na nossa igreja eu ouvi muita profecia que não era de Deus. A mulher estava traindo o marido e a profeta falou com ele, isso aí que você está fazendo é de Deus. Deus está nesse negócio aí. E ela estava traindo o marido. Tem muita gente aqui que deve lembrar disso. Irmãos, espírito de adivinha. Espírito de adivinha. Nós temos que ter o espírito do discernimento. Saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, meu amado, é fácil para nós. Tudo é muito fácil. Em João 10, o Senhor ele fala assim, olha, João 10, 1, ele diz assim, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta, o pastor das ovelhas, é pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre as portas, ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante deles e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Vendo, irmãos, nós conhecemos a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. E o que não é de Deus, o que nós temos que fazer? Rejeitar, fugir, meu amado. O provérbio diz, o sábio foge da aparência do mal. É uma aparência. Mas se você ficar perto, o que vai acontecer?
Vai acontecer que você vai se contaminar. E daí a pouco você vai achar que está tudo legal. Sabe, irmão, porque Deus não prejudica ninguém. Olha, as pessoas estão na prostituição, as pessoas estão no homossexualismo, as pessoas estão no lesbianismo, as pessoas estão ajuntadas, as pessoas estão com a vida toda bagunçada, mas são pessoas trabalhadoras. Aí Deus honra a palavra dele, sabe? E com o suor do rosto ganhará o seu pão de cada dia. Porque quando Deus falou isso, é a sentença que Deus deu para o homem caído. Mas para o homem que está de pé, Deus diz, e Deus dará o pão enquanto nós dormirmos. Existe uma diferença do que serve e do que não serve a Deus. Nós temos que discernir a voz de Deus, né? Discernir. E o que Jesus diz? Pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore é boa, a árvore é má? A árvore é de Deus ou a árvore é do maligno? E aí o cego, né? Jesus tocou no cego e o cego olhou. E Jesus falou, o que vê? Ele falou, eu vejo o homem como árvores. Por quê? Porque Deus olha os nossos frutos. Você tem fruto? Você tem que ter, meu amado. Você tem que ter fruto. O que é fruto, pastora? Fruto, meu amado, é andar na palavra de Deus. É obedecer a Deus. É rejeitar o que Deus rejeita. E abraçar o que Deus abraça. Sabe? Com amor? Sim. Como vou fazer, pastora? Pela palavra, meu amado. Lê a palavra. Enviei a minha palavra e vos sarei. Quando você envia a palavra para aquele que não conhece a palavra, ele vai ser sarado, ele vai ser liberto, ele vai ser transformado. Amém? Vamos orar, meu amado, pedir a Deus, né? Que o Senhor, ele tenha misericórdia de nós, que Deus nos fortalece na fé, sabe? Que nós possamos guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar. Que Deus tenha misericórdia de mim essa noite, tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa família, meu amado, tenha misericórdia dos irmãos que não vieram hoje, tenha misericórdia, meu amado. Aleluia. Lembra, os dias são maus e nós temos que nos fortalecer com feijoada, temos que nos fortalecer, meu amado, com carne forte, comida forte, sabe? Porque senão, quando vir os dias maus, nós não vamos suportar. Nós vamos vender, meu amado, a nossa salvação. Menos de um prato de lentilha. Nós vamos vender nossa salvação. E não vamos ter oportunidade de voltar atrás. Senhor Jesus, é com temor, Senhor, e tremor na minha alma, Senhor, que ministrei essa palavra hoje. Tu sabes, Senhor. Conhece cada um de nós e nós estamos aqui porque nós queremos ser melhor. Eu estou aqui porque eu quero ser melhor. Eu creio que todos, Senhor, desde os pequenininhos que os pais trazem, eles estão aqui para aprender no Teu santo templo. Eles estão aqui, Senhor, para que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, escreva a Tua palavra no nosso coração e não permita que nós venhamos pecar. Não deixe, Senhor. Não deixe, meu Deus. Grita dentro de nós, Espírito Santo. Grita. Não deixa, Senhor, que a gente venha tropeçar. Não deixa, Senhor, que a gente venha desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos levar a nossa mente cativa a Ti, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua glória venha sobre nós, que o Teu poder, Senhor, se manifeste em nossas fraquezas, Senhor. Que o Senhor derrame hoje uma unção de fé, Senhor, sobre nós. Nós precisamos de fé, Senhor, como aquele homem, meu Deus, que levou o filho dele ali com ataque epilético para o Senhor, aleluia, curá-lo, Senhor Jesus. E o Senhor perguntou a ele, Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor podia fazer, se ele cresce, Senhor, o Senhor podia fazer. E ele falou, ajuda a minha incredulidade. Às vezes nós ainda estamos incrédulos em muitas coisas, Senhor. Às vezes nós achamos, Senhor, que tudo o Senhor é manjar. Que tudo, Senhor, é calacharame-candará e alegria. Oh, Jesus, mas há um juízo que está vindo aí. Enemecai, xemecoubi, andas nubriandará.
E nós precisamos estar fortalecidos em Ti, Senhor, para não te trocar, meu Deus, aleluia, oh Jesus, por nada. Que nós possamos ser alimentados realmente, Senhor, com o pão que desce do céu, com a água, meu Deus, aleluia, que salta para a vida eterna. Que nós aprendemos a ser dependente de Ti, meu Deus, para não nos vender por nada. Ajuda-nos, Senhor, ajuda. Os dias são maus, mas o Senhor é bom. Envia Teus anjos, Senhor, para nos fortalecer. Abre o céu neste lugar, Jesus. Oh, Jesus, entra nos sonhos, fala em sonhos, Senhor. Fala, Senhor, com cada um. Coloca a convicção no coração, meu Deus, essa ninguém tira. Em nome de Jesus, Pai, clamamos, Senhor, pela Tua santidade, clamamos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Move, Senhor, os nossos corações, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome.